Então, pessoal, sobre frequência, é importante que vocês tenham bastante atenção na frequência. No nosso último encontro, eu gostei de um acontecimento, né? Até mandei um e-mail para ele, porque foi assim, na hora de eu gravar a frequência, pode ser que haja algum ruído, sei lá, coincidentemente pode cair, etc. Então, o que eu peço para vocês? Quando acontecer isso e vocês logo identificarem esse problema, vocês já me comunicam, porque eu tenho acompanhado os nomes e eu me lembro. Então, eu posso, mesmo não estando registrado, eu posso dar frequência. Então, vocês imaginam assim, passa 2, 3 dias, professor, eu fui lá, olhei na lista de frequência e não vi, e não está assinalada a minha frequência. Mas o que houve? A minha internet caiu. Fica difícil eu me lembrar do nome, né? E fica difícil, assim, aí fica uma palavra contra a outra. Será mesmo que caiu? Tudo bem, uma vez a gente aceita, até acata. Mas se isso for rotineiro, aí eu não posso assumir essa responsabilidade, né? Então, eu não me lembro bem quem foi, mas logo em seguida disse, olha, professor, e realmente estava, me lembro do nome dele, era um rapaz aí, e ele já identificou, eu na mesma hora já corrigi. Então, assim, observem bem a frequência, logo que vocês puderem olhar, já cumpram, para que fica mais fácil eu identificar onde está o erro e etc, e vocês corrigirem, que é importante, ela faz parte do processo, não por mim, porque quem quiser aprender, né, está aí uma oportunidade. Fora isso, a responsabilidade é de cada um. E outra coisa também é assim, a gente tem um backup, que é o OBS, eu deixo lá disponível no YouTube imediatamente após a aula. Então ela é mais rápida do que o BBB, o nosso oficial. Embora o nosso oficial seja muito importante, ele grava muito bem, tem uma imagem boa. Então fica assim, né? Se vocês quiserem ver logo imediatamente, não esperar as 48 horas, está lá no YouTube, eu sempre boto à disposição. Perfeito? Isso, foi a Ellen, né? Eu me lembro do nome da Ellen, porque eu trabalho com uma professora, que ela se chama, por isso que eu gravei também, Ellen, mas é Ellen com H. Né? O teu não tem H e tem 2 L, né? É isso aí. Mas é por isso, então tá. Mas além da Ellen, teve um outro rapaz lá. Foi um outro rapaz lá também, eu não me lembro o nome dele, mas foi lá no final me lembro que ele tinha um nome, ele não está aqui agora no momento, mas na lista de frequência, na lista de chamada, ele é um dos últimos lá. Eu não sei, não me lembro mais, mas isso é bom acontecer. É bom porque eu fico tranquilo, né, com a consciência tranquila que houve um engano, e vocês ficam ali acompanhando, não tem nenhum problema. Não deixam passar nada, não deixa passar nada, né? Mas a Ellen eu me lembro, a Ellen também foi uma, Ellen eu me lembro exatamente gravei o nome. Então tá bom. Então, o que eu pretendo hoje fazer com vocês? É como se eu estivesse lá presencialmente. Eu vou passar para vocês um passo a passo de como utilizar na prática. Então vocês têm que usar isso aí como uma dica de ouro ali. É um passo a passo. Então é a maneira da gente não se perder nessa conta, para ficar bem prático. E aí também eu vou liberar um exercício que já está à disposição no Moodle do Queires. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse passo a passo para vocês, e aí vou passar também, e já passei, um exercício do Queires. Então o que eu vou fazer? Como a nossa informação teórica vai ser mais curta hoje, eu vou ficar ligado com vocês até 11h30, 15 para meio-dia, e convido vocês a tentar fazer o exercício, que é um dado real. Não precisa acabar todo, mas comecem a fazer, e eu vou estar ligado com vocês, e aí vocês na mesma hora podem me perguntar, olha, eu não entendi isso aqui, não entendi aquilo ali, será que é isso aqui?
como eu faço na atividade presencial. Depois de eu explicar essa teoria, eu distribuo esse material, aí faz uma equipezinha, e aí eu fico aguardando. Ah, professor, eu não entendi entre o seu roteiro e aqui na vida prática. Não, ótimo, é isso mesmo. Então a gente vai explicando. Além de vocês começarem a fazer agora, convido a vocês, né? Eu vou ficar aqui ligado com vocês. Eu também faço o seguinte: aí vocês têm tem quinta, sexta, sábado e domingo e segunda para tentar resolver o exercício. Sugestão: não deixem atrasar, é simples de fazer, né? Até porque o que acontece? Se houverem dúvidas, antes da gente iniciar a nova teoria, eu vou passar para a segunda teoria, que é a teoria do Miller e Modigliani. Professor, eu não entendi um conteúdo, eu tentei fazer, mas não entendi esse ponto aqui. E aí a gente aproveita e discute e tira as dúvidas da melhor maneira possível. Tá? O que eu digo para vocês? Não deixarem acumular. E esse pouquinho de exercício que eu vou passando para vocês é fundamental, porque vocês não deixam acumular e já estão estudando para o nosso exercício final, a nossa prova, a nossa avaliação. Tá? Perfeito? Então tá. Deixa eu só fazer uma pequena recapitulação sobre a estrutura de capital. Então a gente falou, né? Vamos relembrar só o que a gente quer. A estrutura de capital, a gente vai estudar qual é a composição entre capital próprio e de terceiros. Né? Ok. Então a gente diz que, a gente conversou um pouco, dizendo o seguinte: olha, se a gente conseguir equalizar uma composição entre capital próprio e terceiros, eu tenho a chance de maximizar os meus resultados. Ah, tudo bem. Pois é, mas eu sei que se eu tiver que fazer por tentativa e erro, eu tenho infinitas alternativas. Não é isso? E aí, a teoria convencional, e como calcular isso? Aí veio a teoria convencional e deu para nós uma alternativa da gente identificar qual seria a melhor composição. Então eu expliquei para vocês através de um gráfico, né? E a gente partiu para uma parte prática. Agora a gente vai depois, eu vou mostrar esse roteiro, que é um exercício acadêmico, e a gente passa para um exercício real. Eu acho que aí fica bom. Então, só relembrando para vocês que a teoria convencional demonstrou aqui o seguinte, que é no eixo das abscissas aqui, no eixo horizontal, a gente tem as nossas dívidas. Que dívidas são essas? As dívidas do passivo oneroso. Como é que a gente identifica? É só pegar o balanço que vai ser fornecido por mim e identificar o que é passivo oneroso, o que é patrimônio líquido e conhecer o percentual. Né? Então a gente identifica a estrutura de capital dessa forma. Mas aqui no gráfico, aqui só botei como exemplo, mas aqui no gráfico a gente pode colocar infinitas alternativas, começando do 0, 1, 2, faz uma escala aqui. Então o eixo horizontal, ele vai identificar o nível de endividamento representado pelo passivo oneroso. Né? E aqui nós vamos, no eixo das ordenadas, aqui no eixo vertical, a gente também vai ter uma escala, né, de 0 a infinito, de 0 a infinito número, né, e que a gente vai identificar o comportamento tanto do capital próprio como capital de terceiros, e depois calcular o custo médio ponderado através do gráfico para a gente identificar que composição é a melhor. E a gente fica contente porque eles demonstraram para a gente que depois da gente identificar o comportamento do custo do capital próprio e do custo do capital de terceiros, nós temos aqui, é possível a gente calcular o VAC, né? A gente vai ver um exemplo numérico, a gente já viu até no último encontro, e a gente vai identificar qual é o ponto mínimo. Identificando esse ponto mínimo, a gente consegue identificar não só a estrutura, como também a taxa relacionada. Então, foi bastante pedagógico, né?
apresentação, a informação desse gráfico aqui, que dá uma visão daquilo que a teoria convencional quer demonstrar para a gente. Para facilitar, vamos fazer paralelamente como é o comportamento disso de uma forma prática, botando números. Né? Então vamos ver aqui. Ó. Então nós temos o que diz a teoria, perfeito? E aí a gente tem a primeira informação. A gente colocou aqui um estudo que a gente vai fazer sobre o passivo oneroso. Eu disse para vocês que ele pode ir de 0 até 99%. Não pode ser 100%, porque uma empresa não pode ser aberta com 100% de capital próprio. Como a gente está fazendo um estudo apenas para entender o raciocínio, a gente utilizou aqui de 0 até 80%. Até 80%. Então, colocamos arbitrariamente. Podia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, podia botar. Isso a gente, na vida real, bota no computador, faz mil informações, né? 1000 interações. Né? Bota no computador, o computador faz. Mas aqui, para nós, o que nesse momento é entender. Então a gente fez um estudo de 0 a 80%. E aí eu vou pegar esta informação aqui, olha como fica tranquilo. 0, aqui eu tenho uma escala e vou botar 0, 20, 40, 60 e 80. Claro, podia ter aqui, ó, se fosse é uma régua, 0, 10, 20, 30, 40, mas vamos estudar essas aqui. Ó. Então, isso aqui como é que eu busco essas informações? Dizendo o seguinte, eu quero estudar a estrutura de capital baseada neste intervalo aqui. Então, isso aqui, quem decide somos nós, através dessa escala aqui. Bom, aqui já tem uma informação. Se eu tenho o passivo oneroso e a estrutura de capital é uma composição de 100%, eu já concluo na minha tabelinha, que eu estou montando essa tabelinha, é importante, eu já concluo, já completo com o patrimônio líquido o percentual necessário para fechar 100%. Pode ver, ó, se eu digo que aqui a minha dívida, eu não tenho dívida, obviamente, eu tenho como dívida de capital próprio 100, e assim sucessivamente. Se eu tenho 80% de empréstimos, 20% tem que ser de patrimônio líquido. Então, esta linha aqui, estaria registrado, né, uma régua com esses percentuais aqui. O que ficaria visto? É o passivo oneroso, 0, 20, 40. Vamos entender como isso aqui, ó, a estrutura de capital neste gráfico aqui, seja um iceberg. Então só aparece a pontinha. Então aparecendo a pontinha aqui do 0, 20 do passivo oneroso, eu sei que embaixo, eu sei que o complemento da minha estrutura de capital seria o complemento do percentual. Perfeito? Então isso aqui é 0 sobre 100. É 0, 100. Isso aqui é 20, 80. Né? Então aqui vai exposta apenas o passivo oneroso e indiretamente a gente já sabe que o complemento para ser 100% vai ser do patrimônio líquido. Então aqui seria a nossa escala. Bom, vamos para frente. Então a gente informou claramente a linha horizontal. Vamos conversar em termos práticos. Que escala é essa? Né, das taxas de juros. Que aqui a gente vai falar sobre custo de capital próprio. O que é o custo de capital? Vamos começar aqui. De terceiros? É taxa de empréstimo. Custo de capital próprio. O que é? Ou seja, é a taxa que quando eu boto dinheiro na empresa, eu exijo da empresa. E VAC, o que é? É a média ponderada das taxas. Né? Então eu boto uma régua aqui, também de 0 a infinito números, e vou observar o seguinte. Aí eu coloco aqui, ó. Eu vou buscar essa informação. O custo de capital de terceiros após o imposto de renda, que a gente já sabe como calcular. Mas onde eu busco essas informações? Quem é que me dá essas informações? Quem vai dar essas informações aqui é a pesquisa que nós vamos fazer. Né? Então eu defini quais são os níveis de endividamento que eu quero estudar. Eu decido isso aqui. Né? Conheço a minha estrutura de capital, porque se eu defino esses níveis de endividamento, consequentemente a minha estrutura de capital tem que ser 100%
eu já consigo identificar o patrimônio líquido, e aí eu vou em instituição bancária, né, vou nas agências, nos agentes financeiros do mercado e vou perguntar lá, fazer uma entrevista lá. Bom, se a minha empresa não tiver dívida, né, qual seria a taxa que vocês estão fornecendo? Uma empresa com 60% de dívidas, qual é a taxa que o mercado oferece? Isso é um fato real. Né? É possível que a gente pegue um papel e vá lá perguntar, isso não é dito claramente. Quem é que tem isso aqui? Quando a gente vai pedir empréstimo, a gente fornece o balanço e eles calculam o nível de endividamento, é só ver lá quanto que ele tem de empréstimo. Existe um departamento chamado análise de crédito e eles têm isso guardado internamente, qual seria o risco que essa empresa comportaria por ter um nível de endividamento. Então, cada banco tem a sua tabelinha de dizer o seguinte, dependendo do nível de endividamento, eu dou essa taxa. Então, não é muito fácil a gente conseguir isso assim de uma forma direta. Mas dizendo que é um estudo científico, etc., a gente consegue. Mas isso aqui é verdade, porque quando eu ofereço, isso é muito importante para quando a gente vai pedir empréstimo, eles classificam a gente, o solicitante aí de empréstimos, em que risco nós nos enquadramos. E este risco é identificado o quê? É a taxa de empréstimo que eu vou dizer para eles. Olha, você pode pegar o empréstimo, e só que a taxa é tanto. Uma pessoa que tenha um nível de endividamento menor, um risco menor, eles procuram melhorar a taxa. Perfeito? Então isso aqui também é uma informação que eu busco no mercado. Onde estaria essa informação? Ela estaria distribuída nesta régua aqui, que começa do zero a infinito. Então 7 estaria aqui, 7,2 aqui, 7,7 aqui. E o que eu traço? Então, por exemplo aqui, ó, onde eu encontraria esse 7% aqui? Ó? Eu vejo lá, nível de endividamento zero. Então, mesmo que não tenha número nenhum, eu diria que se eu quisesse colocar essas informações nesse gráfico, eu diria o seguinte, ó, quando o nível de endividamento é zero, olha o que acontece lá, ó, é a taxa do custo de capital terceiros é 7. Pô, lembra que eu falei que mesmo que eu não tenha dívida nenhuma, eu não posso dizer que a taxa de empréstimo é zero. Porque independente se eu preciso ou não dessa taxa, já existe uma taxa pré-fixada para clientes, vamos chamar assim, clientes prime, clientes especial, né? Clientes especiais, né? Poxa, o crédito é muito bom, então a gente dá a menor taxa porque tem um risco bastante pequeno. Né? Se eu, por exemplo, quisesse colocar aqui ó, 80%, onde eu identificaria? Vou ver aonde está aqui 80%, que eu defini na minha régua, e digo, bom, então ela é 13%. Então eu vou lá em cima, se aqui é 80%, eu traço uma linha para cima até encontrar esta linha aqui do CAI e vejo quanto é que é 13,1. Ou melhor, se eu não tiver essa reta, eu mesmo consigo montar essa reta botando ponto por ponto. Se eu digo que aqui é 80, traço uma linha para cima, vejo onde que está o 13, procuro o 13 aqui, traço a linha, encontro um ponto e aqui é um ponto da reta. E assim eu vou fazendo para todas elas. Né? Então observem que à medida que o nível de endividamento vai aumentando, ou seja, o risco da empresa vai aumentando, né? a minha linha, o meu comportamento do custo de capital de terceiros, né? A taxa de empréstimo vai aumentando. Perfeito? E assim a gente fez exatamente com o custo de capital próprio. Fizemos a mesma pesquisa. O que acontece? Eu tenho aqui essa mesma régua, e aí eu fui lá. Bom, esta empresa especificamente, com nível de endividamento zero, né, por exemplo, como a VEG ou qualquer outra empresa de porte que tenha, ou mesmo uma empresa média, cujo praticamente não tenha dívida, se a pessoa quiser entrar, se o investidor quiser botar dinheiro na empresa, investir na empresa, ela vai conseguir uma taxa um pouquinho mais baixa. Por quê? Porque é uma empresa segura,
onde o risco é menor. Mas, se eu sou mais agressivo e quero entrar numa empresa que é promissora, mas tem um nível de endividamento mais alto, eu vou ter que pedir uma taxa mais alta. Por que eu vou ter que pedir uma taxa mais alta? Porque é nessa taxa que eu imbuto o risco, e o risco é representado praticamente pela variação da taxa. Aproveitando aqui, me lembrei da taxa, só dizendo para vocês que a taxa Selic, né, que estava em 9,75, né, foi para 10,75. Ou estava 9,25, foi para 10,75. Então hoje a taxa básica de juros, que é uma taxa importante para a gente, né, com a inflação hoje praticamente em torno de 10%, hoje a taxa Selic, a taxa de juros, ela é 10,75. O que significa isso? Que todas as taxas de juros que eu vou, se eu for emprestar ou vou me remunerar, eu vou partir dela, eu tenho ela como orientação. Isso é importante a gente saber. Lembrando que há um ano passado essa taxa estava em 2,5. A economia do país estava mais equilibrada e essa taxa de juros estava mais baixa. Em função do processo inflacionário, essa taxa de juros, essa taxa básica de juros, que serve tanto para empréstimo quanto para aplicações financeiras, em função da inflação, ela subiu. Subiu por quê? Maior risco na economia e a gente representa uma taxa de um risco, a gente pode representar como um dos parâmetros a taxa de juros. Existem outros parâmetros, mas estamos trabalhando agora com taxa de juros. Mas enfim, voltando aqui. Como é que ficou esse comportamento aqui? Eu comecei a colocar lá, ó, nível de endividamento zero, né, zero, a taxa é 12. Aí está lá 12 lá em cima. À medida que eu vou me endividando, a empresa vai se endividando e eu vou pedindo taxas mais altas. E aqui vai aumentando as taxas e eu vou colocando ponto a ponto e vou tendo meu comportamento. Lembrando, por que não começa do zero? Porque assim, ó, a empresa pode não ter dívida, mas se você quiser entrar na empresa, ela já tem uma remuneração já pré-definida. Então não começa do zero, começa do 12, ou de 15, ou de 20, conforme cada empresa vai definindo a sua remuneração para os investidores. Bom, então a gente, com este comportamento do custo de capital próprio e com o custo de capital de terceiros, a gente tem a ponderação. Lembra como é que a gente faz lá o nosso custo médio ponderado? Né? A gente tem aqui, ó, exatamente a ponderação tanto dos empréstimos, do passivo oneroso, como do patrimônio líquido. Tem as duas taxas e eu aí consigo, a cada nível, identificar o meu custo médio ponderado de capital, coisa que vocês já sabem fazer. E olha o que acontece. Quando o nível é zero, né, quando o passivo oneroso é zero, na hora de eu calcular na fórmula, né, ele vai ser, o VAC vai ser igual ao QEL, claro. A gente vai anular uma parte da fórmula. Não sei se vocês estão lembrados. E assim vai. Então, quando o custo de capital, quando a empresa não está endividada, o custo de capital próprio é igual ao VAC. Ou o VAC é igual ao custo de capital próprio. Em suma, e aí eu calculo o VAC de cada nível. E observe o seguinte, o VAC começa na taxa de 12%, no momento zero. Aqui por que começa no momento zero? Porque na hora de eu calcular a fórmula, essa parte da fórmula é anulada e aí só sobressai o custo de capital próprio, que é 12. Então o VAC é igual ao custo de capital próprio. Então começa lá. Ó. E à medida que eu vou me endividando, o custo médio ponderado de capital vai caindo. Vai caindo até um determinado momento, assim como a curva vai acontecendo. Por isso que a gente montou essa curva, vai caindo. Ó. Botei em 40, foi para 10,80, botei aqui em 60, foi para 15,50, botei em 80, foi para 14, e assim eu demonstrei o comportamento do VAC aqui. Perfeito? E o que a gente observa? Que em algum momento o VAC começa alto, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, cai até um determinado nível e depois ele volta a subir pela própria característica do custo médio ponderado de capital. E aquele ponto mais baixo da curva, que a gente vai chamar de ponto mínimo, a gente consegue identificar não só a estrutura ótima, traçando uma reta para baixo, como também qual é o custo mínimo, o VAC mínimo. Então, se eu tivesse que representar
o VAC aqui, observaria o quê? Ó? Primeiro, o VAC mínimo, 10,80. Então está aqui, ó, eu vou na régua aqui dos juros e vejo aqui, ó, este ponto aqui, eu mesmo não estando explícito, eu diria que ele era 10,80. E qual que é a estrutura ótima de capital? 40,60. Então, eu acompanho aqui a minha reta, né? E aí observo que esse ponto aqui é o 40,60. Pronto. Então, a teoria convencional identificou a teoria convencional. Com este quadrinho, ela demonstra para mim qual que é o custo mínimo, ou melhor, qual que é a estrutura, qual a composição da estrutura que maximiza os resultados da empresa. Tá bom, este é o modelinho. Aí vocês me perguntam, e agora? Como é que eu faço isso na prática? Entro na empresa e aí a empresa me pergunta, eu estou maximizando os resultados, ou melhor, vamos falar mais simples, um empresário fala mais simples. Será que a composição entre capital próprio de terceiros é a melhor? Será que eu estou sendo mais efetivo com essa estrutura que eu tenho, ou eu estou deixando de ganhar algum dinheiro? Bom, o que a gente faz? Se a gente tivesse com esta tabelinha pronta, né? Se a gente tivesse com essa tabelinha pronta aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos supor que eu tenha feito essa pesquisa para essa empresa. E ele me perguntasse se ele... Porque isso tudo aqui é um planejamento, né? Isso tudo é uma pesquisa que eu fiz, né? Aí, o que eu faço para aproveitar isso na prática? Simplesmente, eu vou pegar o VAC da empresa, né, que eu estou estudando, que vocês sabem como calcular. Eu vou lá no balanço, pego o VAC da empresa e encaixo aqui dentro. Vejo qual é a estrutura dela de capital, ou seja, quanto tem de passivo oneroso, quanto tem de patrimônio líquido, e encaixo em algum momento aqui qual é o VAC dela e qual é a estrutura de capital dela. A gente consegue calcular o KIL, calcular o KEL, porque a gente tem informações da empresa, e encaixo. E aí eu vejo como a empresa está ou não bem na foto. Perfeito? Vamos supor que ela tivesse encaixado aqui em 45. Ela está maximizando? Não. O ideal é ela ter 40 e 60. Perfeito? Aí, se ela tivesse aqui em 25, também não estaria maximizando. Então, com o cálculo que a gente extrai do balanço, a gente coloca nesse nosso planejamento aqui e vê de que forma ela está demonstrada. Pode ser até que esteja muito próximo do VAC mínimo, a gente pode dizer, não, a empresa está maximizando os resultados, né? Então, observe o seguinte. Então, são dois momentos. O primeiro momento, agora vamos aproveitar essa teoria dentro da prática. O que eu faço com essa teoria? Então, no primeiro momento, o que eu faço? Eu entro na empresa, pego os balanços e calculo o VAC e a sua estrutura de capital. Pronto, está resolvido. Aí eu vou fazer um estudo dentro de diversas alternativas, sei lá, pode ser de 0 a 1000, sei lá, posso fazer, quanto mais eu definir a estrutura de capital, eu me planejar na estrutura de capital, mais informação eu vou ter. O que eu vou fazer? Eu vou montar esse quadro, esse planejamento, buscando o nível de endividamento que eu quero e buscando no mercado as respectivas taxas, tanto para empréstimo quanto para investimento na empresa. Isso é uma pesquisa, não é muito fácil de fazer, mas se consegue, né? Então, dois momentos. Primeiro eu calculo a empresa, depois eu vou no mercado e busco essas informações. E aí o que eu faço? Eu encaixo a empresa dentro desse planejamento que eu fiz, e aí eu digo para o empresário o seguinte, olha, veja o quanto ele pode se aproximar vamos supor assim, deste ideal. Muitas vezes a gente não consegue chegar lá, mas olha o que é importante. Lembra do custo de oportunidade? Em função de eu não conseguir chegar lá por qualquer motivo, seja porque eu quero, seja porque eu não tenho condições, porque não tenho crédito na praça, porque a minha empresa precisa de muito empréstimo, independente de qualquer coisa,
eu consigo mostrar, eu consigo visualizar, vislumbrar o quê? Onde a minha empresa está dentro do ideal. Então, em suma, essa é a teoria. Tá? E aí, para facilitar mais ainda, olha o que eu faço. Olha, vamos agora fazer mais um exemplozinho aqui. O que eu fiz? Eu vou abrir isso aqui, está na mão, mas eu fiz proposital mesmo, né? Está pequenininho aqui, mas faço um pouco de esforço. Eu fiz um passo a passo, aqui, ó, cálculo do VAC mínimo, que é a teoria convencional, numa empresa hipotética, acadêmica, para que a gente pudesse demonstrar. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos aqui. Né? 6 passos. Então, eu diria para vocês assim, como é que a gente resolve o problema? Bom, primeiro passo, eu digo para você em 2 momentos. Né? Primeiro passo é eu identificar o VAC da empresa e a estrutura de capital da empresa. Segundo, eu vou fazer a minha pesquisa dos diversos níveis de endividamento. Perfeito? Eu vou fazer esse nível de endividamento. Depois eu coloco esta minha informação em conformidade ou confrontando em que nível ela se encontra dentro da pesquisa que eu fiz. E aí eu posso tomar uma decisão. Qual é a decisão que eu vou tomar? Vai estar lá colocado para a gente. Né? Além disso, o que a gente vai fazer? Uma outra informação, que eu vou fazer passo a passo com vocês aqui, extremamente importante, é o cálculo do VAC mínimo usando esta tabelinha para a gente não se perder. Né? Então, olha aqui, ó, nós vamos ter aqui passivo oneroso, para a gente não se perder. Então, a gente tem vamos supor assim, esta folha de trabalho para que a gente possa ir jogando as informações e classificando. Então, que informação é essa? Aquela que a teoria convencional nos proporcionou, ficou fácil. Passivo oneroso, patrimônio líquido. Aqui eu até aumentei um pouquinho, cada um pode ter a criatividade. Eu botei o KIB, depois botei o KIL, mas a gente vai usar o KIL, mas eu botei o KIB só para ter mais informação. Botei o KEL, custo de capital próprio, depois levando em consideração o nível de endividamento da empresa, e calculei o VAC. Então, esta folha de exercício, essa folha de trabalho aqui, né, ela é muito importante para que eu não possa me perder. Mas vamos voltar aqui. Então, este é um manualzinho prático e com aplicação efetiva na empresa. Vamos supor, primeiro, a empresa me chama e diz o seguinte, consultores, eu quero saber se a composição tanto de empréstimo no banco como o que eu captei dos proprietários da empresa, se eu estou sendo efetivo, estou maximizando a minha empresa, eu estou tendo melhor resultado. Ok, eu sento com eles, peço para falar com o contador e digo o seguinte, me passa os demonstrativos financeiros da empresa, principalmente balanço patrimonial e demonstração de resultados. Bom, a estrutura de capital, ela trabalha muito com o balanço patrimonial. Então, passo 1, balanço patrimonial simplificado. Eu pego o balanço lá escrito. Eu aqui botei poucos números, depois a gente vai fazer isso no real, mas é para vocês verem o passo a passo. De posse do balanço, a gente tem lá o ativo, né, como ativo circulante, ativo não circulante. Né? E aqui nós temos como passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Né? Então aqui no ativo nós temos passivo circulante e o passivo não circulante. Botei aqui o ativo. Então, primeiro, de posse do balanço. Segundo passo, eu vou montar a estrutura de capital buscando informações do balanço. Muito simples. Primeiro, eu quero, o que é a estrutura de capital que eu busco? É o somatório, no caso de 100%, do passivo oneroso com o patrimônio líquido. Então eu vou buscar lá, vamos buscar aqui, ó, patrimônio líquido. Vou lá no balanço, já está lá prontinho. Aí eu coloquei lá um valor para vocês aqui, para a gente poder
ter uma noção. Então vamos supor que nessa empresa o patrimônio líquido seja 114 mil. Está lá prontinho. O passivo oneroso, que eu preciso buscar, lembram como é que a gente busca o passivo oneroso? Né? Custo de capital, né? É o passivo oneroso de curto prazo mais o de longo prazo. Ou seja, o que é o passivo oneroso? Eu vou lá no balanço, vejo lá empréstimos e financiamentos e debêntures de curto prazo e coloco ali, somo o empréstimos e financiamentos de longo prazo, somo os dois e tenho o somatório dos dois. Então observe o seguinte, até agora, formação facílima, coisa que vocês foram bem na avaliação e sabem bem buscar esse passivo oneroso que precisaram para calcular outros indicadores. Então, no momento em que eu identifico o valor financeiro do passivo oneroso e do patrimônio líquido, eu tenho a minha estrutura de capital que é formado, que é definido pelo passivo oneroso e o patrimônio líquido. Então, o somatório dos dois aqui me dá um valor financeiro. Bom, só que eu preciso, dentro da teoria, trabalhar com percentuais, que fica mais fácil. Então eu vejo, se a estrutura, se esse 139 é os 100%, né, quantos por cento tem o passivo oneroso? 18. Quanto tem o patrimônio líquido? 82. Então a minha estrutura de capital, o meu segundo passo, é identificar exatamente, é buscar essas informações. Que o passivo oneroso tem 18% e o patrimônio líquido tem 82%. Aí eu vou lá na minha folhinha, que eu tenho essa minha folhinha, aonde que eu já coloco, eu faço essa tabelinha e já começo a preencher essas informações. Está lá, ó, passivo oneroso, 18 e 82. Botei aqui aleatoriamente, né? Eu botei o zero aqui, mas vem depois do zero, mas eu botei aqui 18 e 82, a princípio, né? Então eu já identifiquei minha estrutura de capital. Tá? Então é por isso que eu digo que essa tabelinha aqui ajuda a gente não se perder. Voltando. Então, o segundo passo é identificar essa estrutura de capital, definindo os seus percentuais, que eu boto lá na minha folha de trabalho lá essas informações. Quinto passo, é que eu subdividi aqui, né? Poderia ser chamado só passo 2, o cálculo da estrutura de capital, mas eu disse, a estrutura de capital aqui eu fui mais detalhado. Né? A estrutura de capital é a informação do passivo oneroso do patrimônio líquido, o terceiro, os valores, o quarto, o percentual. Mas poderíamos chamar isso aqui de um segundo passo, né? Subdividido nessas fases aqui. Aqui está o lucro operacional genuíno. Isso a gente vai precisar no futuro para aplicação na teoria de Miller e Modigliani. No momento eu não preciso. O próximo passo é calcular, né, dessa empresa aqui o custo médio ponderado da empresa. Então eu tenho a informação do imposto de renda, a gente busca, aí vocês sabem calcular também. Lembram como na nossa avaliação uma das informações foi calcular o VAC da empresa? Então é o mesmo processo. Eu tenho que buscar o CIO, custo de capital terceiro após o imposto de renda, o custo de capital de próprio, né, levado em consideração o nível de endividamento, o imposto de renda, ou seja, eu não entrei em detalhes aqui porque vocês já sabem calcular o VAC. Foi parte integrante da nossa última avaliação. VAC, chegamos à conclusão que é 14,29. Então, vamos voltar. Estou sentado com o contador, peço o balanço, calculo, extraio do balanço patrimonial essas duas informações, que pela teoria é a composição da minha estrutura de capital, e o próximo passo é calcular o VAC da empresa. Pronto, está calculado. Eu vou lá na minha folha de trabalho e vou calcular lá. Ó, né? Eu tenho aqui passivo oneroso, patrimônio líquido, calculei o QIB, que é 15,45, calculei o custo de capital de terceiros após o imposto de renda, calculei o QEL e calculei o meu VAC. Está aqui, 14,29. Vamos voltar lá? Está lá, 14,29. QIL, 10,37. Está lá.
Vamos voltar lá, 10h37. Opa. 10h37. Q. Depois o Kel, 15h18. Eu coloquei mais uma informação ali para abrilhantar ali a minha tabela. Mas não é necessariamente importante colocar aquela coluna. Nos próximos exercícios, vocês vão sentir a necessidade, porque uma hora eu informo que é bruto, outra hora que é líquido. Então, para a gente não se perder, é melhor deixar os dois, que a gente vai preenchendo e ver o que é bruto e transforma em líquido, e o que é líquido e deixa líquido mesmo. Perfeito? Então, observe, eu fiz esses primeiros passos aqui, esses 3 grandes passos, e coloquei aqui na minha folha de trabalho as informações. Perfeito? Aí eu botei aqui, ó, VAC da empresa hipotética, situação atual. Situação atual. Daqui para frente, eu vou no mercado e vou buscar as demais informações pesquisadas. Só que tem uma coisa. Eu vou informar para vocês que essa informação não é dado, eu não vou dar essa tabelinha para vocês assim, direta. Até poderia dar, mas o que eu quero para vocês é uma busca, é uma experiência real. E essa experiência real, ninguém dá essa tabelinha pronta para vocês. Tá certo? Eu tenho que caçar essa tabela. E como é que eu busco essa tabela? Aí está aqui, ó, o próximo passo é fazer os dados da pesquisa. Né? Então eu observei, isso aqui quem dá sou eu, essa informação aqui. Mas não em forma de tabela. Eu dou em forma de como se eu estivesse conversando com o mercado. Né? Então eu observei aqui que o imposto de renda, então isso tudo aqui eu forneço para vocês. Tá? Desta maneira aqui, e depois vocês vão ver qual é a outra maneira que eu peço nos exercícios que a gente vai ver em seguida. Mas aqui, para resumir, eu pesquisei, e dentro dessa minha pesquisa, o mercado está trabalhando com a alíquota de 35% de imposto de renda e contribuição social. Observem que é importante isso, porque uma coisa é o dado da empresa. Olha só quanto é que é o imposto de renda deles lá, 32, que é o real. Este aqui é uma média que eu busquei no mercado, mas isso eu informo para você. Bom, segunda informação. Aqui diz assim, ó, dados da pesquisa, foi dado pelo pesquisador a seguinte informação. A taxa dos empréstimos é 15,38. Eu aqui, para facilitar, botei o QIB. Eu não vou botar essa informação aqui. Eu vou dizer para vocês que a taxa do empréstimo é 15,38. Bom, como é que eu identifico para frente quando eu falar que eu sei que é o QIB? Primeiro, taxa de empréstimo. Quem empresta é banco. Então é taxas de juros de banco. 15,38. E qual é a outra informação? Como é que eu sei que nível de endividamento serve? Quando a gente não bota o nível de endividamento, eu sei que é 0. Ou seja, é como se eu fosse no banco, chegasse e sentasse e fizesse uma primeira consulta, conversa com o gerente. Olha, a minha empresa precisa do empréstimo e quanto é que está a taxa de vocês? Ela disse sim. Ele não vai perguntar na primeira conversa qual é o nível de endividamento da empresa, nem vai, a princípio, não vai buscar relatório, nada. Está apenas uma conversação, a pesquisa. Então ela disse, olha, nós começamos com 15,38. Então a gente vai partir que a taxa dos empréstimos, quando o nível de endividamento é 0, é 15,38. Então olha só, então já tenho esta informação. Então vamos brincar lá de preencher as informações. Então eu vou lá na minha tabelinha e lá e boto lá, ó. Por isso que é importante lá, ó. Uma hora eu falo em bruto, outra hora eu falo líquido. Bruto, 15,38. Em que momento? 0. Então observe que o passivo oneroso eu já tinha colocado, conseguido o patrimônio líquido, e agora eu tenho essa informação 15,38. Então eu vou preenchendo aos poucos essa planilha aqui. Tá? Mas não vamos perder o foco. O que a gente tem que fazer? Primeiro momento é identificar as informações da empresa e, no segundo momento, é encaixar
essa informação da empresa dentro da pesquisa que nós estamos fazendo. Então agora nós estamos na pesquisa. Bom, outra informação do pesquisador. Empresas com endividamento, então empresas que têm um nível de endividamento 35, 55, 75 e 90, está divulgado aqui, ó. 16,52, 19,18, 20,97 e tal. Então, observe o seguinte, o que mais informações eu tive? Que o estudo que eu estou fazendo é exatamente esse aqui, ó. 35, 55, 75 e 90. Foi essa que o pesquisador nosso da área financeira foi fazer e ele vai trabalhar com esses níveis de endividamento. Aí eu continuo preenchendo a minha folha de trabalho. Tendo essas informações, eu já posso preencher o patrimônio líquido. Perfeito? Que tem que dar em 100%. Olha quantas informações já vai enchendo naturalmente. E aí observe o seguinte, importante. Como eu falei apenas isso, que o nível de endividamento era esse e foi dado a taxa, e não mencionei nada sobre imposto de renda, então eu estou dizendo que essas taxas são taxas brutas. Não está dizendo que são líquidas. E vou dizer para vocês, essas informações, quando geralmente a gente vai ao mercado, elas são brutas. Por exemplo, quando eu vou fazer uma aplicação que não seja na poupança, vou comprar um CDB. Quanto é que está a taxa do CDB hoje? Ah, está de bancos médios, está em 13%. Só que a gente sabe que dependendo do prazo da aplicação, se for menos de 180 dias, a taxa é 27,5%. Se for mais de 180 dias, cai para 20%. Então, eles não informam esse detalhe. Aqui, o pesquisador pode ou não informar esse detalhe. Neste caso, ele não tocou no imposto de renda, eu já sei que é bruto. E está lá o meu quibo. Tá certo? Então, é importante que a gente vá fazendo esse exercício e que a linguagem que eu vou apresentar para vocês no próximo exercício, que é sobre o Queires, vocês precisam se acostumando para identificar o que é QIB, o que é KIL, o que é KEL, tá certo? Bom, aí eu fui lá e, como eu disse para vocês, coloquei lá na minha folha de trabalho, na minha tabelinha. E vou continuando a pesquisa. Para empresas não endividadas, a remuneração do capital próprio foi de 15%. Então, o que a gente diz? Empresas não endividadas, eu já sei que é zero, né? E chega à conclusão que o meu custo de capital próprio, aqueles que querem investir na empresa, é 15%. Porque eu disse lá. Olha só como fica fácil entender. Para empresas não endividadas, com a remuneração do capital dos proprietários, então está bem claro que é o KEL, foi de 15%. Só que com observação, já descontado o imposto de renda. Tá certo? Já descontado o imposto de renda. Então é o nosso KEL. Né? Então eu posso colocar aqui já descontado o imposto de renda ou não. Então aqui eu coloquei já como descontado o imposto de renda. Então é o nosso KEL. Ou seja, é o custo de capital próprio da empresa já descontado o imposto de renda. E quero dizer o seguinte, se a empresa não está endividada, então a gente pode chamar aquele de K0, né? Apenas para tipo de informação. Ou seja, qual é a taxa, né? Qual que é o VAC, né? Qual que é o custo médio de unidade de capital, quando o nível de endividamento é zero. Então, o KEL vai ser igual ao VAC. Esse é aquele K0 lá da nossa representação. Mas, em termos práticos, eu não preciso estar dizendo que é K0. O que me importa é dizer o seguinte, que ele está me informando que o nível de endividamento, que a empresa não tem nível de endividamento e que o custo de capital dos proprietários já descontado do imposto de renda é 15%. Então, eu facilmente identifico que eu vou colocar no nível aqui do zero. Né? Perfeito? Tranquilo. Espero. Vamos continuando. E por último, a remuneração do capital próprio. Então,
com o endividamento, já descontado o imposto de renda, é de... Bom, aí ele começa a abrir mais informações. Que o custo de capital próprio, quando eu for investir na empresa, já descontado o imposto de renda, porque eu disse que já está descontado o imposto de renda, nesses níveis de endividamento, que é 35, 55, 75, 90, o qual eu estou estudando é de 16, eu vou lá, brinco de preencher a tabela. Para cada nível eu vou botar lá 15, 12, 17, 07, 16 e 20, 16, 50 e 16, né? Pronto. Preenchi minha tabela, calculo o VAC de cada um, e o que eu observo? Onde está primeiro o VAC mínimo, o menor VAC? 15, 14,29, 14,20, 14,15. Depois começa a subir, Então, eu identifiquei o VAC mínimo. E o VAC mínimo vai identificar que estrutura seria interessante para mim. Eu teria que ter um passivo oneroso de 55 e 45. Perfeito? Essa situação planejada. Aí a decisão, onde eu estou? Botei minha foto aqui, onde eu estou? Eu estou aqui em cima. Aí eu pergunto, eu estou maximizando? Não. Teoricamente, eu não estou maximizando, porque o ideal eu teria classificado aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser mais arrojado, né, e buscar mais empréstimos, porque o empréstimo é mais barato que o custo do capital próprio, e diminuir meu nível de capital próprio. Isso é a sugestão da teoria convencional. Sigo se quiser. Tá certo? O ideal está aqui, e aí eu pergunto, você quer chegar até aqui? Essa é a proposta. Então eu prestei o serviço, mostrei a informação, me paga, a decisão é sua. Se você quer maximizar, é aqui. Ó. Você consegue chegar até aqui? Tem que ver se a empresa consegue chegar ou se aproximar. Então, moral da história, o que a gente utilizou? A gente utilizou a teoria convencional. A teoria convencional nos proporcionou identificar qual é a melhor composição pelo modelo através do VAC mínimo, e nós do VAC mínimo utilizamos isso aqui comparando com o da empresa para ver em que situação eu me encontro. Aí a decisão vai ser de quê? Do empresário. Eu chego lá se eu quiser. E aí? O que me contam? Nada? Não me contam nada? Uhum. É claro que a gente olhando assim, pode até parecer um pouco confuso, mas isso é normal, qualquer informação. O que a gente deve fazer? Primeiro, rever esse exercício e tentar com calma, né? Pode ser que alguém já tenha captado todas as informações. Né? Mas antes de botar a mão na massa, né, é importante esse entendimento. Né? Então, só para resumir, esse capítulo é para identificar qual é a composição de capital próprios e terceiros que melhor rende para a minha empresa. Então, a ciência nos mostrou aí duas teorias. Teoria convencional, que eu acabei de explicar para vocês, e a teoria do Miri Modigliani, que a gente vai ver no próximo encontro, e mais um outro método, um método mais prático, ainda para calcular. Mas o que a gente fez? A gente pegou essa teoria convencional, que é utilizada, e colocamos na prática, em dados reais. Nada mais é do que foi pegar a empresa e encaixar dentro de uma pesquisa que a gente faz. E aí a gente decide e consegue ver claramente se eu estou dentro dessa teoria ou não, se eu estou atendendo à maximização dessa teoria ou não. Perfeito? Bom, tem dúvida desse roteiro? Isso aí é apenas um roteiro que eu fiz.
né? Um passo a passo que é muito importante para vocês ir se lembrando para ir calcular. Perfeito? Algum comentário? Alguma contribuição? Fácil? Difícil? Deu para entender? Não deu para entender? Nenhum comentário? Difícil com certeza, professor. Difícil? Para mim, pelo menos. Sim, sim. Mas vamos ver assim. Vamos ver assim, Lorenzo. Deixa eu te fazer algumas perguntas assim, bem tranquilas. Assim. Independente de conta, se eu estivesse contando uma história, a história tu entendesse? Diria que sim, só dar mais uma revisada em um ponto aqui ou ali, acho que dava para pegar a moral da história muito bem. Sim. Primeiro passo é isso. Pô, eu sempre me preocupo isso. Aonde que eu quero chegar com essa mixórdia aí de cálculo? Né? É isso que eu quero. Né? Então, é uma teoria importante, né, que eu quero sempre melhorar. E aí, claro, que tem um desdobramento, que é operacional e que às vezes causa, no primeiro momento, uma pequena confusão. Né? Mas isso a gente vai tirando. Mas essa ideia é isso aí. Na verdade, o que eu estou querendo, então, a estrutura, mais uma vez, a estrutura de capital, ela quer saber se esse volume de recursos que eu pego para colocar dentro da empresa, porque uma empresa só funciona se eu tiver primeiro dinheiro dos sócios, não é verdade? Segundo, se eu quiser ou não, utilizo o dinheiro do banco, junto esses dois e coloco dentro da empresa. Para quê? Para fazer o meu produto, fazer o meu serviço, para fazer o que eu quiser. Quando eu pego essas informações, a empresa tem que gerar uma receita para pagar essa minha dívida. Essas minhas dívidas, né? Que a empresa se comprometeu. Então a gente sabe que quando a gente pede dinheiro emprestado no banco, a empresa tem que gerar dinheiro para pagar o banco. E quando a gente pega dinheiro dos sócios, a empresa tem que gerar receita para pagar dividendos para essas pessoas. Aí a gente pergunta, qual é a taxa, qual é o custo em termos percentuais desses dois juntos, aí, em função do volume de recursos que eu peguei? Aí é que é o nosso VAC. E a gente calcula esse VAC em função das proporções entre capital próprio e terceiros que a empresa existe. Aí o que eu faço? Eu quero pegar essa proporção que a empresa vem trabalhando e colocar dentro de uma pesquisa que eu faço. E como é que eu faço essa pesquisa? Aquilo que eu digo, botar uma prancheta debaixo do braço e buscar essas informações. Né? Em cada banco, em cada dessa aí. E aí a gente coloca essas informações dentro dessa planilha ali. Né? Primeiro a gente coloca as informações da empresa, que a gente já conhece o nível de endividamento dela, as taxas de juros, né? Porque o próprio balanço determina isso, que é o QIO, que é aquilo que vocês já fizeram. Calculamos o VAC. Primeiro tudo da empresa. Aí colocamos ela num determinado nível. E aí a gente vai preenchendo com a pesquisa. Né? Preenchendo com a pesquisa todas as informações. Tem, assim, às vezes uma palavra um pouco rebuscada, mas é importante como é que a gente vai se adaptar? No primeiro momento pode ser confuso, mas não é, então eu vou ver. Aí eu chamei lá, por exemplo, né, vamos supor como é que eu coloquei aqui. A taxa dos empréstimos é tantos por cento. Bom, eu não falei em QIB, e nem isso existe na vida prática, né? Taxa de empréstimo, o que a gente fala? Empréstimo vem de banco, né? Dos bancos que emprestam. Logo, quem é que trabalha com taxa de empréstimo? O QIB, né? Custo de capital de terceiro. E aí a gente vai montando. A Stephanie botou 16,7, 16,20. O que é isso? Peraí, deixa eu pegar aqui. Professor, eu não entendi a última parte do QEL. Ah, tá. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Bom, lembrando, essa parte do QEL, Stephanie,
é em relação ao da empresa ou da pesquisa? Ah, o da pesquisa. Perfeito. Então vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente calcula o QEL, lembra que tem lá, vamos relembrar lá, só para relembrar. Como é que a gente calcula o QEL? O QEL a gente calcula que é o risk-free, perfeito? Mais o beta alavancado da empresa. A gente vai calcular o beta, eu vou dar o beta do setor, e pelo nível de endividamento a gente consegue calcular o beta alavancado. Né? Um menos retorno de mercado, menos risk-free, e mais lá mais a inflação dos Estados Unidos, não, menos a inflação dos Estados Unidos, mais a inflação do Brasil e mais o risco Brasil. Né? E a gente observa que nesta fórmula ali, quando eu vou calcular o beta alavancado, observem que na fórmula lá já vem o desconto do imposto de renda. Então, esse QEL que eu dou aqui, eu só complementei aqui, dizendo na pesquisa, eu já estou facilitando aqui a informação. A remuneração do capital próprio, com endividamento já descontado do imposto de renda, é de 16,07. Por que eu acrescentei essa informação aqui? É porque quando o QEL que eu vou, o custo de capital próprio que eu vou colocar aqui na minha tabela para calcular o VAC, lembra, não é o custo de capital próprio simplesmente, é o custo de capital próprio alavancado. E quando eu vou calcular esse alavancado, eu automaticamente já faço o desconto do imposto de renda. Então, o QEL ele já vem líquido do imposto de renda. Então, é só para observar isso aqui. Né? Então, eu coloquei aqui por uma informação assim apenas para garantir, né? Para complementar, né? para deixar claro. Porque observe o seguinte, quando eu coloquei aqui KIB, olha o que acontece aqui. Ó. Eu preciso, olha aqui, ó, eu coloquei, está preenchido o KIB. Só que a gente, para calcular o VAC, lembra que a gente vai calcular o QIL? Eu tenho que calcular o QIL aqui. Como é que eu faço? 15,38 menos o imposto de renda, para cada um desses. No caso do QEL, para não haver confusão, eu já dou ele já descontado do imposto de renda, né? Porque ele é mais complexo. Tá? Mas, por exemplo, a informação que eu dei da pesquisa, eu dei o bruto. E a gente é obrigado a calcular o QIL. No QEL, para não ter que calcular um por um, etc., que é mais complexo, eu já faço isso para vocês. Tá certo? Então, é apenas uma informação complementar para garantir. Não sei, Stephanie, se com isso eu expliquei. Ou então, tu fala comigo para ver aonde que está a dúvida, né? Para eu tentar te entender mais ainda. Tá. Então é uma informação que eu já vou dar pronta para vocês. Mas não é que eu vou dar pronta assim, para facilitar a nossa vida ou a vida de vocês. Não, não. É porque quando se calcula o QEL, né, a gente vai usar o custo de capital próprio, levando em conta o nível de endividamento da empresa. E para eu fazer isso, eu preciso calcular o beta alavancado. E para calcular o beta alavancado, eu já descontei o imposto de renda. Então, a informação que eu estou dando lá já vai ser livre de imposto de renda. Até porque vocês sabem que, por enquanto, o pagamento de dividendos já é livre de imposto de renda. Aquela velha história, que já foi calculado pelo lucro da empresa. Tá. Bom, o que eu faço? São 11h15. Primeiro, eu queria, se alguém tem dúvida, né, explorar mais essa informação aqui. Segundo passo. Vocês têm ali no Moodle o exercício do QUERIS. Então, eu sugiro que vocês
para quem quiser, sugiro que seria ideal, já pudesse ir calculando. Porque o que eu tenho aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho aqui. Aí eu fico aqui de plantão com vocês até às 11h30, ou 15 para meio-dia, e se vocês quiserem já começando a fazer, já tomando conhecimento, já seria interessante para ir tirando as dúvidas. Ou então vocês façam final de semana e segunda-feira, terça-feira, antes de eu começar a nova teoria, nós vamos fazer, eu posso tirar as dúvidas do exercício. Inclusive ele já está pronto, calculado. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como é que seria lá. Exercício. Primeiro passo, né? Primeiro passo. É como se eu tivesse sentado com o dono da empresa, vamos supor que eu seja um consultor, e tivesse tido uma conversa com ele. E essa conversa eu teria registrado. Então, eu vou representar aqui. Então, por exemplo, eu registrei minha conversa. Aqui, deixa eu dizer para vocês, aqui ele já está pedindo a teoria do Miller e Modigliani, mas nós vamos fazer, né, primeiramente, é só da teoria convencional. Então aqui, ó, o exercício que tem aqui, tá, é como se eu estivesse conversando, gravando uma conversa com o dono da empresa. E aqui ele está me pedindo, o que ele está me pedindo? Ele está me solicitando aquilo que eu quero fazer. Então, na verdade, ele está me pedindo para que eu calcule a estrutura veja se a estrutura de capital da empresa do Kerish, ela realmente está maximizando os resultados ou não. Aí aqui está aqui, aí eu registro a pesquisa que eu fiz, está aqui, ó, basicamente, né? Notas explicativas do balanço para calcular o VAC, vocês lembram que tem. Lembrando o seguinte, que nesse exercício, esse exercício é um pouquinho antigo, mas ele é muito completo. Tá? Então, aquelas taxas para calcular o custo de capital próprio da empresa, eu coloco aqui as informações, como beta do setor, taxa livre de risco, que não é aquela mesma que está na tabelinha atual que a gente usou. Eu coloquei aqui porque é uma informação mais antiga, eu usei das anteriores. Mas, em exercícios da nossa avaliação, isso aqui eu não vou dar porque a gente já tem a tabelinha e a gente vai usar direto. Aquela mesma história para calcular o VAC. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, eu chamei de exercício de estrutura de capital, questão 1, que na verdade isso aqui foi uma avaliação que eu fiz em semestres anteriores, mas eu quero dizer para vocês que isso aqui é a gravação da entrevista, da conversa que eu tive entre eu como consultor e o empresário. Perfeito? Então, isso aqui. Qual é o segundo passo que eu vou fazer? O segundo passo que eu vou fazer é chamar o contador e dizer o seguinte, olha, eu quero agora o balanço da empresa. Quero o balanço da empresa. Eu quero os dados da empresa. Porque a primeira coisa que eu quero ver da empresa, a primeira coisa que eu quero saber da empresa é qual é a situação atual dela, como é que ela está. Ou seja, qual que é aí eu dou para vocês aqui os demonstrativos, todo mundo aumente isso aqui direitinho, proposital, Aí tem vários outros demonstrativos, a gente sabe que tem que pegar o balanço e o DRE, a princípio que a gente está precisando, e aí a gente vai lá e utiliza e calcula na empresa o VAC da empresa. Calculamos, não só identificamos a estrutura de capital, como o VAC da empresa. Aqui a gente tem todas as informações. Nós temos o passivo oneroso, nós temos o patrimônio líquido, nós temos o KIB, o KIL e o KEL para calcular, com todas as informações que eu complementares, inclusive, que eu fiz ali no nosso exercício, na minha gravação. Certo? Feito isso, eu encaixo essas informações aqui dentro da pesquisa que eu fiz. Tá? Isso é como se fosse um dado real, não tem complicação nenhuma.
Mas se vocês defrontarem e tiverem que serem solicitados para calcular, é exatamente isso que vai acontecer. Não tem outra informação. O mais complicado seria a empresa de consultoria ter uma condição de buscar essas informações de pesquisa, que não é muito fácil, os bancos não abrem com facilidade. É normal que eu diga assim para vocês. Vocês botam aqui, façam uma lista, eu quero saber qual é a remuneração mensal de vocês. Vocês vão olhar para mim e vão dizer, professor, será que o senhor já está com algum problema mental ou não? Mas, de repente, numa pesquisa, conversado com vocês, anonimamente, talvez eu pudesse obter essa informação. E para complementar, um guia para complementar, né, além daquele passo a passo, o que eu coloquei para vocês aqui? Eu coloquei para vocês a solução do exercício, né? Para que vocês não parem, vão fazendo. E foi exatamente usando aquele passo a passo que eu fiz à mão aqui e fui calculando exatamente. Primeiro passo, estrutura de capital, passivo oneroso, patrimônio líquido, calculei o VAC do Queires, todo direitinho. Ó, a Stephanie está aqui, ó. Quando a gente calcula o imposto de renda, por isso que ele acaba sendo líquido. Calculo o QEL, que já está descontado o imposto de renda. Calculo o VAC. Então tem todas as informações para colocar o VAC dentro dessa tabelinha aqui. Depois, nesse meu questionário, eu tenho as informações para preencher as demais informações da minha folha de trabalho, né? Aí eu identifico aqui qual que é o menor VAC, vejo onde está o VAC da empresa, onde está o VAC mínimo. E ainda, para fazer um charme, eu pego o gráfico e boto essas informações aqui, principalmente só para identificar aonde que está a estrutura ótima e aonde está o VAC mínimo, né? Colocando algumas informações para dizer que isso aqui tem tudo a ver com aquela teoria que a gente está estudando. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês, eu vou ficar um pouquinho aqui com vocês, quem quiser me perguntar mais alguma coisa, tudo bem, né? Quem não quiser, até terça-feira que vem. Terça-feira que vem eu abro um espaço para tirar dúvida desse exercício, e eu digo assim, não deixem acumular, é muito simples, não deixem acumular, e aí a gente vai passar para a teoria do Miller e Modigliani. Por que eu digo para não acumular? Porque se a gente não tiver uma noção razoável, não tiver um entendimento razoável de cada teoria, se a gente deixar para tudo no final, é um embrulho só, né? Não é que seja difícil, é que embrulha muitas informações de um pensa assim, outro pensa, sabe? Miller e Modigliani, ele contrapôs essa teoria totalmente. E aí a gente vai fazer justamente o contrário. É um outro caminho. Vai pelo valor da empresa. Não vai pelo nível de endividamento. E aí tem toda uma história que eu vou contar para vocês. Perfeito? Então, para deixar vocês mais cômodos, não sei se é a melhor metodologia, mas eu vou fazer a chamada aqui. Salvei o nome dos participantes, tem 26. Né? Vou ficar em aberto aqui mais uns 15 minutinhos, né? Se alguém quiser perguntar, olhar, ou então se quiser deixar para a semana que vem, estou à disposição. Perfeito? Então, para quem vai embora, um abraço. Até terça que vem. Tá bom. Um abraço, Stephanie. E a minha prima, Ellen. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Falou, Gustavo. Até mais. Então é isso aí. Eu estou aqui à disposição de vocês. Para qualquer dúvida aí, mais uns minutinhos aí.